Ed, como é que você vê a luz da gravação? Já chegou o vermelho aí, não? Está ótimo, já chegou, está gravando já, viu? Já chegou. Então, pronto, é o meu que está com um pouquinho de retardo. Gente, então, muito boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui com o nosso minicurso, né, de aspectos interlinguísticos da tradução, né, gente, da obra de Graciliano Ramos, tá? Então, temos hoje aqui uma convidada muito especial, né, que é a Andrea Marques, de Mato Grosso do Sul, do Instituto Federal, e que agora, bem recentemente, é doutora, né, doutora Andrea, aqui defendeu o seu trabalho justamente sobre, né, o nosso assunto aqui. Então, vou deixar então, a coordenação com o Edivaldo, tá certo? Que é o nosso doutorando, que está coordenando os trabalhos deste minicurso, né? Para que ele possa fazer a apresentação da nossa palestrante. Então, agradeço a participação de vocês. Então, hoje teremos mais um dia muito interessante com o tema, né, que toca a questão interlinguística, né, e que se desdobra para a tradução, gente, né? Então, muito bem. Ed, é com você. Ed. Opa, boa noite, pessoal. Mais uma vez agradecido pela presença de um bom número de participantes. Hoje o nosso tema será, nosso segundo dia de minicurso será sobre as características linguísticas e tradutibilidade no Esperanto. Aí vamos fazer um convite à nossa apresentante de hoje, né? Nossa palestrante. Andrea Marques Eduardo, possui graduação em Pedagogia pela Federal do Mato Grosso do Sul, possui também graduação em Letras pela Claretiano, possui mestrado em Letras pela Federal do Mato Grosso do Sul, doutorado em Letras também pela mesma universidade, é técnica administrativa do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, trabalhando na função de pedagoga nessa instituição. Tem experiência em educação escolar indígena, em análise do discurso e, por último, sobre esperantologia, que foi a sua defesa no doutorado recentemente. Queremos convidar agora e passar a vez para ela. Muito bem, André, é com você. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu agradeço aqui, primeiro, o convite que veio do professor José Leite e do Edivaldo para participar desse minicurso. Para mim é um prazer enorme poder apresentar um pouco do trabalho que eu desenvolvi aí durante o doutorado. Trago aí uma pequena parcela desse trabalho para conversar com vocês. E eu espero, assim, que vocês gostem, que interajam no momento que vocês sentirem alguma dúvida, alguma dificuldade, tá? Então, muito obrigada, professor José Leite, obrigada, Edivaldo, e obrigada a todos os participantes que aqui estão reunidos hoje. Eu falo que esse momento de interação pelo Meet, ele é muito bom, porque me permite estar num estado que é tão longe do meu, né? Então, Ceará, Mato Grosso do Sul, tem uma distância bem boa. Pelo menos esse momento nos permite uma aproximação, mesmo que de longe. Eu vou colocar, então, aqui para apresentar a nossa conversa de hoje. Já aparece para vocês? Se o Edivaldo puder me dar uma... Está começando a apresentação, tá? Está aparecendo sim, viu, André? Tá? Ok, então. Aí, qualquer coisa, só vocês me dizerem aí, tá certo? Ok. Bom, hoje eu vou trabalhar, então, o tema Quando Nasceu o Esperanto? Contexto histórico e linguístico do século XIX. Por que eu resolvi fazer uma discussão a respeito desse tema?
Porque eu faço uma tese em análise do discurso, em que eu faço a análise do discurso de Zamenhof, que é aquele que criou o Esperanto, que elaborou o Esperanto. E no processo de análise discursiva, nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós chamamos condições de produção do discurso, né? Por que surgiu aquele enunciado? Por que determinados discursos atravessam aquele discurso analisado? Quem vai nos permitir enxergar esses atravessamentos, essas heterogeneidades no discurso, são as condições de produção, que são os aspectos históricos do momento em que aquele discurso se tornou um acontecimento, né? No momento em que aquele discurso surgiu ou ressurgiu, já que a gente nem sempre pode voltar aí à origem, né? Essa questão da origem, ela é bastante discutida. Então, considerando que o Zamenhof nasceu no século XIX, desenvolveu o Esperanto no século XIX, nós precisamos ter um conhecimento de que situações, que contexto ele vivenciava naquela época. E tinha um contexto histórico, sócio-histórico, e tinha também um contexto da ciência linguística, que para nós vai ser importante, porque nós estamos falando, então, da elaboração de uma língua. Né? No caso do discurso dele que eu analisei, ele publicou esse discurso já no finalzinho do século XIX, mas todo o contexto de criação da língua, todo o contexto de ideia, de criação daquele discurso que ele fez a respeito da língua, foi diante dessa vivência que ele teve aí do século XIX. Então, nós vamos precisar conhecer, neste século XIX, a história da Europa, que era o contexto no qual ele se localizava, a história da Polônia, que era o país de nascimento dele, e a história da linguística, porque essas questões vão interferir nas motivações de Zamenhof para criar o Esperanto. É a situação que ele vivenciava, a forma que ele se constituía enquanto sujeito, que vai contribuir para que ele tenha, então, a ideia de elaborar uma língua para ser uma língua internacional. E conforme nós formos conversando, vocês vão ganhando noção disso pelos fatos históricos que nós faremos a apresentação, então. Para falar a respeito da história, do contexto sócio-histórico europeu do século XIX, eu vou trabalhar basicamente com a obra de um autor publicado em 2008, que é o Legoff. Ele é um autor bastante conhecido aí da área da história, e ele tem uma obra em que ele faz uma principal contextualização, traz de forma um pouco resumida aí, esse contexto sócio-histórico europeu. E aí eu trabalhei, então, a partir da obra dele, com o século XIX. E até nós chegarmos neste século em que Zamenhof nasce, que ele constrói o Esperanto, a Europa é um continente que foi marcado por sucessivos conflitos, até que ela se tornasse uma comunidade. Então, durante todo o século XIX, durante toda a Idade Média, a Europa vai passar por esses diversos conflitos até que ela se torne essa comunidade, e até que, a partir do século XIX, comece, então, a formação dos Estados-nações europeus. Né? Então, havia uma grande disputa por territórios, justamente para demarcar esse espaço geográfico que seria de de X ou Y Estado-nação.
Então, eles são bastante conhecidos pelo processo de colonização que desenvolveram, sejam colonização interna, entre eles mesmos, né, um país europeu colonizando o outro nessa disputa por território, para ver quem conseguia formar aí o seu estado, ou por colonizar terras que não pertenciam, então, àquela comunidade, àquele continente, né, como o caso das Américas, por exemplo. Então, é um contexto bastante colonizador, né, tem bastante relações de poder, considerando essa questão das disputas por território, né, sejam elas dentro da Europa ou fora dela. E a gente vai poder encontrar aí diversos, a gente consegue formar um mapa da Europa nos diversos lugares em que ela colonizou, né? Então, nós vamos encontrar esse mapa de colonização nas Américas, nós vamos encontrar na África e assim sucessivamente. Então, os estados europeus começaram a se formar a partir do século XVI, diante desses conflitos que vinham existindo, né? Essas guerras entre os estados, elas vão até o século XIX e ainda vão ter grandes consequências até a metade do século XX, que é quando ocorre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, é um contexto muito longo de conflitos. Conflito é uma palavra interessante para nós, para compreendermos, então, esse contexto de elaboração do Esperanto, né? Então, guardem aí essa palavra. Só que o século XIX, ele também foi um momento do despertar, entre aspas, de nações colonizadas pela e na Europa. Quer dizer, alguns territórios que foram colonizados pela Europa, como nas Américas, começaram o seu processo de independência. Quando começou esse processo de independência dessas nações colonizadas pela ou na Europa, no continente europeu mesmo, surgiu, então, uma explosão do nacionalismo. E esse nacionalismo, ele tem duas vertentes. Uma vertente que é positiva, né, que permite que aquela comunidade que vai pertencer àquele Estado-nação forme a sua identidade, mas tem também o seu lado negativo, quando esse nacionalismo ele se torna um nacionalismo agressivo, em que tudo que é considerado estrangeiro é negativizado de alguma forma, né? Então, começa a existir uma forma de minorizar outras nações, né? Então, esse nacionalismo acaba desenvolvendo aquele preconceito em relação à língua do outro, que a língua do outro é mais fraca, é um dialeto, é isso, é aquilo, que a cultura do outro é assim, sempre puxando aspectos negativos, para tornar mesmo aquela outra cultura, aquela outra língua como algo menor, né? Como algo inferior. Então, no final do século XVIII e início do século XIX, nós temos a descolonização das Américas e o início da neocolonização. Então, quando o continente americano começa esse processo de independência, a Europa começa a neocolonização do continente africano. Então, essa colonização, como eu já falei, é marcada pelas imposições linguísticas, tanto que se nós olharmos aqui para o nosso continente, nós vamos perceber que nós falamos as línguas dos colonizadores, né? Os nossos vizinhos falam o espanhol, nós falamos o português, os Estados Unidos falam o inglês, todas línguas
europeias, né? Então, isso é uma marca da imposição linguística, há marcas de imposição cultural, econômica, política e assim por diante. Isso ocorrendo tanto nesses continentes que foram colonizados pela Europa, quanto no próprio interior daquele continente europeu, né? Porque nações colonizavam nações na própria Europa, e a gente vai ver isso quando nós chegarmos aí na discussão a respeito do território polonês. Nesse período, houve também, então, uma grande perseguição aos judeus, que foi iniciada desde o século XVIII e teve, assim, como culminou num ponto trágico que foi no século XX com a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, os judeus ainda viviam uma situação ainda mais difícil do que aquela situação que era vivenciada por Estados-nações colonizados, né? Porque os judeus, por mais que eles nascessem na Polônia, na Rússia, nascessem nos Estados Unidos, onde quer que um judeu nascesse, ele era considerado judeu e não um cidadão daquela nação, né? Então, é interessante até que, se a gente pega aí alguns livros de história, eles dizem, né, o italiano, o polonês e o judeu. Então, quer dizer, se aquele judeu fosse nascido no território da Itália ou no território da Polônia, ele seria só judeu? Como que ficava essa questão de identidade? Por que eu estou destacando isso? Porque Zamenhof era judeu, né? Então, perceberam? Já vamos fazendo uma retrospectiva aí. Primeira questão, muitos conflitos territoriais na formação dos Estados-nação. Depois, questões identitárias devido a essa colonização. Então, quer dizer, inferiorização da língua, da cultura, econômica, política. E aí vem também o aspecto daquele que seria duplamente excluído, que é o judeu, né? Então, nesse contexto aí, em pior condição, estaria o povo judeu. Só que nem só de aspectos negativos, como nós trouxemos aqui, é feita a história da Europa, né? O século XIX, ele também vem atravessado por progresso histórico e científico, que foi iniciado nos séculos anteriores, teve uma maior marcação, digamos assim, no século XIX, até que as ciências, por exemplo, se constituíssem ciências no século XX. Então, esse século XIX, ele é marcado, né, desde a época que vem do Renascimento, de uma transição do sistema feudal para o sistema capitalista, e com essa transição do sistema feudal para o sistema capitalista, o século XIX vai ver surgir, então, as grandes indústrias, o trabalho operário, a máquina a vapor, eletricidade, o uso do gás e do petróleo, o surgimento dos bancos e das moedas de papel. É também o século da história e da filosofia, né? A gente vai ter aí alguns movimentos filosóficos que são importantes, inclusive para nós compreendermos esse discurso do Zamenhof e essa constituição identitária que o levou a construir a língua Esperanto. Né? Então, é o século em que se desenvolvem as escolas e as universidades, né? Porque pegou essa parte aí da constituição do Renascimento, do Iluminismo, né? Em que há uma grande valorização daquilo que é científico em detrimento daquilo que é
teológico. Então, é o século em que surge o liberalismo, o socialismo, o marxismo, descobertas nas ciências biológicas, física, medicina, psicanálise. É um momento também em que há uma elaboração da filosofia positivista em ciência, né? Surge o positivismo, e o positivismo marca bastante a constituição das ciências, e a gente vai observar isso na constituição da própria linguística enquanto ciência, né? Então, o século XIX é o momento em que a linguística começa a se consolidar cientificamente, né? Há um afastamento dessas questões mais filosóficas, das questões teológicas, e uma aproximação com aquilo que é considerado científico. O fazer científico passa a ser construído até que essas ciências de fato se consolidem aí no século XX, como, por exemplo, a linguística começou a sua consolidação no século XIX, mas ela vai se tornar ciência propriamente dita na perspectiva ocidental de história da linguística, com a publicação do curso de Linguística Geral de Saussure, já no século XX. E nesse contexto europeu, como que fica a Polônia, né? E a Polônia nesse contexto todo? A gente observa, então, até o que a gente discutiu até o momento, que o contexto político, econômico, cultural, histórico e linguístico da Europa contribuiu para o surgimento de projetos de línguas planejadas. Então, existia um contexto linguístico, uma diversidade linguística bastante ampla na própria Europa, mas quando começaram os descobrimentos, entre aspas, de novos territórios, eles tiveram ainda contato com uma maior proporção de diversidade linguística ainda, né? Então, esse contexto, ele é um contexto que instiga a produção, a elaboração de línguas planejadas. E o contexto sócio-histórico da Polônia, que é o que nos interessa, é importante para conhecermos as origens do Esperanto. Então, se o contexto europeu já instigava a construção de línguas planejadas, o contexto da Polônia vai instigar ainda mais. Então, é difícil nós pegarmos entre tantos projetos de línguas que foram elaborados e dizer o porquê que cada um deles foi elaborado. Tanto que tem autores que dizem que no século XIX foi o auge da elaboração de línguas planejadas, mas a gente não talvez seja essa diversidade linguística, talvez sejam os estudos sobre as origens da linguagem. Talvez, desculpa, pessoal, mas no trabalho online a gente... Ele quer participar. Quer participar. Leva a Lupita lá para fora. Então, esse contexto de diversidade linguística pode ter sido um desses propulsores, né? Mas a gente vai notar que essas questões de colonização e de diversidade linguística no contexto sócio-histórico da Polônia é o que, de fato, motivou Zamenhof a elaborar o Esperanto, que é a nossa língua objeto, né? A Polônia, ela tinha um território que era tem um território que é no centro europeu, então é um território central. Como localização geográfica, ela foi alvo de muito interesse por parte das potências que a circundavam, em especial
a Rússia, a Áustria e a antiga Prússia, que atualmente é a Alemanha. Então, esses três países, digamos assim, essas três comunidades são as que vão mais se interessar em adquirir partes do território polonês, né? Então, a construção do Estado da Polônia enquanto uma comunidade, ela começa ali no século X. Assim como no contexto europeu, ela também vai passar por diversos conflitos que têm a ver com o continente em que ela está inserida, assim como tem relação com a construção do seu próprio Estado, do seu próprio território. Então, no século XVI, a Polônia ela formou uma aliança com a Lituânia e ficou conhecida como Comunidade Polaco-Lituana. Já no século XVII, depois dessa aliança, a comunidade polonesa ficou conhecida como anarquia polaca, no sentido pejorativo, isso nas palavras agora do Zamoyski, tá, gente? Que é o autor que eu estou utilizando para tratar da história da Polônia. Então, na palavra de Zamoyski, 2010, a comunidade polaca se torna uma anarquia polaca politicamente, porque ela tinha uma organização política monárquico-eletiva, e para que essas pessoas, como era eletiva, né, para que essas pessoas fossem eleitas o rei daquele território, elas precisavam garantir um apoio eleitoral. Então, eles faziam acordos com os seus vizinhos. E nesses acordos haviam trocas. Ou eles cediam parte do território, ou eram acordos em troca de população para compor exército, né, para compor tropas, porque se era a Europa era conflituosa, a Polônia vivia em conflito com seus vizinhos, então eram questões que eram essenciais, e a Polônia tinha ali um território que era de fato desejado, né, um território no centro da Europa. E aí o resultado disso é que eles foram perdendo aos poucos a soberania estatal. Então, quando chegou lá em 1718, nessa perda de soberania estatal, a Polônia já estava, então, sob o protetorado russo. Aí começaram os diversos conflitos de interesse por conta desse território, até que a Polônia passou a ser compartilhada, né, entre a Rússia, a Áustria e a Prússia. Então, só no século XVIII, a Polônia foi repartilhada entre esses três países por 3 vezes. E a cada partilha que a Polônia sofria entre esses países, a comunidade perdia mais território, perdia mais direitos, e em busca de reconquistar esses direitos, eles faziam, então, as insurreições, as rebeliões contra aqueles países colonizadores. Então, desde o século XVIII e durante todo o século XIX, a Polônia vai lutar para tentar garantir os seus direitos, garantir o seu território e se garantir enquanto um país independente. Tanto que na primeira partilha, que foi em 1772, surgiram as primeiras escritas do romantismo com teor nacionalista. Né? Por que isso? Porque na corrente na corrente filosófica romântica, do romantismo, o homem ele tinha um ideal de perfeição, ele encontrava situações que ele vivenciava no seu contexto
sócio-histórico e que ele acreditava que precisava de modificações e ele lutava por isso. É por meio dessas escritas nacionalistas que ele vai começar a desenvolver uma identidade nacional. Eu sou cidadão polonês, eu pertenço ao Estado da Polônia. Então, isso é muito importante para eles na questão identitária. Isso eu estou falando de poloneses de forma geral. Vamos pensar agora no contexto dos judeus que vivenciavam no território da Polônia. E a identidade deles, como que se constituía, como que se desenvolvia. Houve aí também os primeiros movimentos nacionalistas de língua e surge a questão da xenofobia e ideal de pureza ética, que é o não ao estrangeiro, e o judeu acabava entrando aí nesse contexto como estrangeiro também. Só que teve depois a segunda partilha. Por fim, na terceira e última partilha, que foi em 1795, a Polônia foi totalmente repartilhada entre a Áustria, a Prússia e a Rússia, e apagada do mapa. Então, todo o território da Polônia passou para esses 3 países. Por 123 anos, a Polônia não existiu no mapa. E aí, como é que isso se sucedeu, né? Como que isso aconteceu? Em 1797, o Estanislau II abdicou, e aí o acordo de partilha entre a Rússia, a Prússia e a Áustria foi finalizado, apagando totalmente aí a Polônia do mapa, só que eles chegaram a um acordo que qualquer documento que eles escrevessem não constaria a Polônia como um território independente. Então, totalmente, eles fizeram aí um combinado, um tratado, para que essas 3 nações deixassem de tratar a Polônia como território independente. A Polônia agora era partilhada entre os 3, pertencia a eles. Era território russo, território da Prússia e território da Áustria. Então, como isso ocorreu no finalzinho aí do século XVIII, o século XIX inteiro foi marcado por insurreições polacas, porque, como são 123 anos, a Polônia só vai voltar a existir no mapa mesmo só no século XX, né? Vai ter toda uma questão aí no século XX que ela volta a existir novamente no mapa. Nessa época, o Zamenhof já havia falecido, né? Quando ele não viu, então, a Polônia se tornar um país independente. Então, a cada insurreição que os poloneses faziam, tentando retomar a sua independência política, territorial, histórica, linguística, mas eles sofriam dominação por parte desses países. E a Rússia era que fazia essa dominação assim de uma forma mais marcante. E nos interessa o território que era sob o jugo russo, porque é justamente o território em que o Zamenhof nasceu. Então, apesar da partilha da Polônia, a Polônia tinha era um contexto em que se falava várias línguas, né? Então, falava-se o alemão, que era de uma dessas nações colonizadoras, aí tinha a língua polaca, tinha o russo e o Yiddish, que era a língua dos judeus. Isso, assim, só para citar 4, né? Era um contexto bastante amplo de diversidade linguística. E as línguas colonizadoras, aliás, não as línguas, né? Os colonizadores, inferiorizando as línguas colonizadas e colocando aí as suas línguas coloniais
como a língua oficial desse país, né? O Zamenhof nasceu na cidade de Białystok, morou em Varsóvia, morou na própria Rússia, onde estudou medicina, então ele vai ser bastante influenciado, entre aspas, aí, pela formação russa, né, que era o território ao qual ele pertencia. Tanto que essa questão de nacionalidade era bastante complicada, porque como os poloneses perderam o seu território, eles perderam a sua nacionalidade. Então, burocraticamente, eles tinham uma nacionalidade russa. No sentido de pertencer, eram poloneses. Aí os judeus viviam em território polonês, tinha judeus, lógico, no território russo também, com uma nacionalidade burocrática, digamos assim, russa, e um pertencimento judeu. Então, às vezes, eu fico me questionando como que Zamenhof se sentia naquele momento, como que era a questão do pertencimento para ele, né? Na análise discursiva que eu fiz, o que vai mais ficar marcado é esse pertencimento ao judaísmo, né, ao ser judeu. Mas como será que ele se sentia enquanto pessoa que nasceu no território polonês? Porque ele vai propor o Esperanto justamente porque ele não se conformava com todos aqueles conflitos que ele assistia entre línguas, entre povos. Então, ele elaborou o Esperanto com a finalidade que o Esperanto servisse de uma língua internacional, de uma língua de comunicação entre esses povos, a fim de que esses conflitos fossem diminuídos e houvesse respeito entre essas pessoas. Então, além da questão do sentimento de pertença dele enquanto judeu, porque a língua Yiddish também era inferiorizada, tanto no contexto dos colonizadores, quanto no contexto do próprio povo polonês, ele via todo aquele contexto. Não era só ele quem passava por essa situação de exclusão, né? Outros que ali viviam naquele território também passavam por situações de exclusão. Para tentar driblar essas questões, por exemplo, o povo polonês começou a fazer um trabalho clandestino de ensino de história e da língua polaca, realizar contrabando de livros. Nesse aspecto, eles se revoltavam também em relação ao povo judeu, porque como o povo judeu não tinha aquele sentimento de pertencimento a uma nação, porque eles eram justamente excluídos por serem judeus, talvez eles não tivessem tanta necessidade da independência do território polonês quanto os próprios poloneses em si. Então, os poloneses acusavam os judeus de terem feito acordos com os russos, né? Tanto que o pai do Zamenhof, por exemplo, foi censor de obras na Polônia a serviço do governo russo, né? Por isso esse contrabando de livros aí. Então, o povo judeu era colocado numa condição ainda mais difícil. Aí a gente pensa assim, poxa, então eles eram protegidos da Rússia? Não, quando vai chegando mais para o final do século XIX, a Rússia intensifica a sua perseguição ao povo judeu, tanto que uma parcela dessa população que vive no território russo sai do território russo e vem para o território polonês, justamente por conta dessa perseguição, pela obrigação de viver em guetos e assim sucessivamente. Isso ainda vai se complicar depois. É que no século XIX a gente não imagina que essa complicação ainda viria, né? Então,
a maioria do povo judeu estava localizado ali na Polônia, né? E eram muito discriminados, era um contexto de multilinguismo, como eu já falei para vocês, né? Com diversas línguas sendo faladas naquele contexto. Aí a Polônia ela só volta a ser novamente um estado independente em 1918, mas aí o Zamenhof já havia falecido, ele não viu esse momento acontecer. Aí, a partir da segunda metade do século XIX, predominou o romantismo de cunho nacionalista na literatura polaca. Quer dizer, como eles já tinha esse movimento romântico nacionalista no século XVIII, mas considerando o território polonês, que deixou de existir do mapa durante todo o século XIX, a literatura romântica continuou se fazendo importante naquele contexto em que eles vivenciavam, naquele território e naquele contexto sócio-histórico, né? Então, a literatura polaca se desenvolve nesse caminho, buscando reconstruir nos seus essa questão da identidade nacional. Eu sou polonês, eu pertenço ao Estado polonês. E é o desenvolvimento dessa identidade nacional que vai permitir que eles permaneçam em luta até que eles retomem essa independência aí no século XX, em 1918, né? E é o momento também em que o positivismo influenciou a ciência e a educação. Aí aqui a gente termina, então, essa abordagem do contexto sócio-histórico europeu e da Polônia, para então começarmos uma abordagem da construção da ciência, da linguística enquanto ciência no século XIX, que também vai ser um marcador importante para a construção do Esperanto. Então, o que é importante até esse momento para a construção da língua, para a subjetividade de Zamenhof? Zamenhof viveu num continente, num estado, num contexto de conflito, de ampla diversidade linguística, de imposição colonial, em que as questões de identidade eram marginalizadas, né? A identidade válida, o pertencimento válido era o do colonizador. Então, considerando esse contexto sócio-histórico que ele vivenciou, era perfeitamente viável a criação do Esperanto como uma língua planejada, né? Que não fosse uma língua de ninguém, mas que ao mesmo tempo fosse uma língua de todo mundo, né? Esse o contexto histórico. Mas para fazer isso, ele vai precisar aí passar também por conhecimentos no campo da linguística. Até o momento está tranquilo, pessoal? Opa, André. Está ótimo. Temos duas perguntinhas aqui, mas a gente deixaria para o final. São sobre essa questão da Polônia, né? Valeria dar uma paradinha ou depois? O que você acha? Vamos ver. Ai, deixa eu achar, estou me achando aqui. Peraí. Pronto, mas eu vou ler aqui, então, pode ser? Cadê a... Pode falar. A Ana Evília está perguntando, então o Esperanto seria uma interlíngua que os poloneses utilizariam para tentarem preservar a sua identidade nacional, já que tiveram que renegar toda a sua cultura, incluindo a religião e o idioma, e substituir tudo pela cultura russa. Então, quer dizer, a Ana Evília está assim, com uma certa ideia de que o Esperanto seria uma solução mais especificamente polonesa, né? Bom,
Então, e a Rebeca, né, está falando, pensando que os idiomas também são uma forma de preservação da cultura e identidade de um povo, a criação de uma interlíngua com o objetivo de ser usado por todos, sem uma identidade cultural nacional, não seria um pouco contraditório? Quer dizer, no caso, a Ana Eville, né, está colocando o Esperanto como uma interlíngua para a solução de um país, né, digamos, um futuro país, no caso, um país em formação, uma nação, né? E Rebeca está dizendo que, nesse caso, o Esperanto não teria uma cultura. Eu acho que isso talvez seria interessante, porque você está justamente nessa contextualização. Vou primeiro responder, então, a questão da Ana. Assim, a língua de identidade para o povo polonês é a língua polaca. Então, para eles, nessa construção de identidade nacional, a língua que vai trazer essa identidade de nação para eles é a língua polaca. No caso, a situação polonesa, a situação da Europa nos interessa porque era o lugar em que o Zamenhof vivenciava. Quando ele traz o Esperanto como alternativa, ele não traz o Esperanto para ser a língua nacional da Polônia. Não, a língua nacional da Polônia é o polaco. Quando ele traz o Esperanto, é para servir de interação internacional entre povos que falem diferentes línguas, sem que um tenha que impor a sua língua ao outro. Então, para que não haja essa imposição linguística. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a Itália e tenho aqui a Alemanha. E aí a Alemanha e a Itália não conseguem se comunicar, porque a Itália quer impor o italiano e a Alemanha quer impor o alemão. No caso, vai ter relações de poder aqui, né? Se eu imponho o italiano para o alemão, essa imposição ela é sempre colonial e vai trabalhar com a minorização, a inferiorização da outra língua para que essa prevaleça. Assim, o contrário. Então, o Esperanto seria uma alternativa entre as duas. Quer dizer, o italiano não precisa deixar de falar o italiano e o alemão não precisa deixar de falar o alemão. Mas quando essas duas nações entram em interação, elas utilizariam, de certa forma, uma língua que não pertence a nenhuma das duas para que elas estivessem numa condição favorável para as duas, numa condição mais no mesmo nível, mais neutra, digamos assim, com menores relações de poder. Então, aí nós vamos agora para a questão da Rebeca, mas eu queria saber se... Respondida, né? Praticamente respondida também a Rebeca, né? Porque se o Esperanto, né, isso é uma língua que se coloca entre culturas, ela respeita as características das... Então, na verdade, o Esperanto é a favor da multiculturalidade, quer dizer, né, essa que é a questão. Então, o internacionalismo só existe com o respeito à diversidade de línguas e de culturas. Então, o Esperanto é um alto investimento no respeito às identidades culturais, e não o contrário. Dando uma parte aqui, Andréa, sim, aí entra aquela questão construída por Levinas e defendida também por Derrida, não é isso? A questão da hospitalidade, que é praticamente intrínseca ao Esperanto. Ele aceita, ele respeita o estrangeiro, né? Ele favorece que os estrangeiros se entendam, sem que um tenha que se degladiar com o outro, respeitando mutuamente, não é isso? Exatamente. As questões de identidade e de pertencimento, elas são extremamente importantes para a questão do Esperanto,
né? Não tem como falar de Esperanto sem falar de diversidade. E o próprio Esperanto, na sua constituição, ele já é diverso, né? Zamenhof, ali naquele momento em que elaborou essa língua, se utilizou de diversas outras línguas para constituir o Esperanto. Então, quer dizer, o Esperanto, ele tem uma constituição como uma língua natural, né? Ele se aproxima muito das línguas naturais, sem trabalhar com essa questão de inferiorização de outras línguas. Pelo contrário, é necessário que essas línguas continuem a existir para que cada nação tenha, cada povo tenha a sua cultura e a sua diversidade preservada e respeitada. Ok? Posso continuar, então, agora no próximo? Pode sim. Tá. Continua apresentando aí, tá certo? Tá apresentando? É que eu tive que sair um pouquinho da apresentação, tá? Acabou indo pro início, peraí. Só um pouquinho, tá, gente? Aqui. Então, esse contexto, ele é importante só para nós entendermos, né, que situação o Zamenhof vivia naquela época, né, no século XIX. Foi ver tudo que as pessoas passavam e tudo que ele mesmo passava que o levou, então, a construir, a elaborar essa língua pensando na fraternidade entre esses povos. Tanto que no discurso dele, ele sempre ressalta que o Esperanto não veio para substituir nenhuma outra língua ou fazer essas outras línguas deixarem de existir só para que ele se torne uma língua universal. Inclusive, é um tema que eu não discuto aqui hoje, mas língua universal e língua internacional são duas coisas diferentes, né? O universal iria nesse ponto da imposição, o que não é o objetivo. O objetivo é o inter mesmo, a relação entre, o estar entre línguas, estar entre culturas, né? Estar entre povos. Bom, então vamos aí para a questão linguística, né? Sobre o surgimento da linguística, porque para compreender, a gente para e pensa, porque o Zamenhof, ele era um médico polonês. E a pergunta que nos fica, né? Nossa, como que esse cara conseguiu elaborar uma língua sendo médico? Mas é que, como ele não tem a formação em linguística, né, que é o que a gente espera, a formação dele é em medicina, a gente acredita que ele tenha feito isso por acaso, mas não é bem assim. Nós vamos ver bastante ligação da elaboração da língua e do discurso dele com as correntes da disciplina linguística na época. Tanto que ele vai se fundamentar bem em questões dos aspectos linguísticos que vêm desde o século XVIII e perpassando durante todo o século XIX. São esses discursos de ciência, esses discursos da linguística que vão perpassar, então, o discurso de Zamenhof. A gente vai observar aí que ele vai trazer essas marcas, ele vai trazer esses traços, e é importante nós fazermos uma consideração, que uma visão de linguística não estruturalista, que considere a subjetividade de uma forma diferente dos movimentos formalistas, estruturalistas, gerativistas.
vai surgir a partir de 1960, com os estudos que começam a caminhar para o lado da fala, que dizia Saussure, o discursivo, né? Então, é um estudo já do século XX. Ele não tinha como ter esse conhecimento no século XIX, porque as teorias linguísticas do momento eram outras. Mas é interessante nós observarmos aí algumas questões, né? Que inicialmente, nessa constituição da linguística, enquanto disciplina e depois enquanto ciência, vai partir do mito para a constituição científica. Então, tem aquele momento que é o considerado mais mitológico, próximo ao teológico, até uma caminhada para aquilo que é o científico. Então, a ciência denominada linguística é o estudo científico da linguagem, conforme nos propõe o Wood. E ciência que detém-se somente na investigação científica da linguagem verbal, de acordo com Peter 2015, e que tem por finalidade elucidar o funcionamento da linguagem humana, descrevendo e explicando a estrutura e o uso das diferentes línguas faladas no mundo. Né? Então, é na constituição dessa ciência, que tem esses objetivos, que nós vamos começar a caminhar agora. Então, a caminhada aí para a constituição da disciplina linguística, que vai ser disciplina linguística durante o século XIX, ela começou desde o século XVIII e até anteriormente, né, nesse movimento que vem do paralinguístico, do mito, até chegar no início das discussões científicas aí no século XVIII. Então, para nós, eu não vou trabalhar com essa parte da paralinguística, né, dessa parte mitológica, dessa parte bem inicial, em que a disciplina ainda não era constituída. Para nós, o que interessa é o que vem se formando a partir dos estudos linguísticos, a partir do Renascimento, né, que é o momento em que a ciência, em que os estudos científicos começam a se fortalecer. E nós trabalharemos principalmente a partir da perspectiva da linguística ocidental, que é aquela linguística que traça todo aquele histórico que culmina com Saussure sendo o pai da ciência linguística com o curso de eu esqueci agora o nome. Curso de Linguística Geral. Isso. Que acaba culminando com Saussure. Mas depois a gente vai chegar lá na frente e vai perceber, e aí a gente vai ver o quanto que a história é importante, esse traçado histórico que a gente fez, porque é na nossa perspectiva, na perspectiva ocidental mesmo, que o pai da linguística é Saussure. Mas será que em outras perspectivas é Saussure? Né, a gente já vai descobrir aí. Até nós chegarmos, então, partindo desde o século XVIII até chegarmos no século XIX, que é tratada por Roné em 1960 como o auge da elaboração das línguas planejadas, né? Então, considerando o Renascimento e a história da linguística, nós podemos ver aí grandes mudanças que começam a ocorrer a partir do século XV. E essas mudanças começam especificamente a partir da perspectiva de como se adquire o conhecimento. Então, tem uma perspectiva de adquirir o conhecimento que é particular e outra que é universal. Então, a Wood, por exemplo, no livro sobre a história da linguística dela, que é um livro, aliás, essas obras são as obras bastante trabalhadas na graduação, tá? Então, depois, se vocês
foi me passado que a maior parte dos estudantes aqui estão na graduação, né? Então, para ter um conhecimento a respeito dessa questão da história da linguística, todas essas obras que eu vou citar aqui, elas são importantes para essa introdução à linguística. Então, o Idiud, ela diz assim, aponta que os eruditos medievais buscavam o conhecimento por meio do universal, em princípios que embasam e transcendem aos fenômenos terrenos, em vez de nos princípios dos fenômenos transitórios. O pensamento aguçado pelo estudo da lógica era para eles uma ferramenta muito mais valiosa do que qualquer outra. Então, nesse princípio de aquisição do conhecimento universal, eles vão trabalhar mais com a questão da lógica, do raciocínio, é mais a lógica do que aquele princípio de observação que nós temos no científico hoje, que aí nós vamos entrar na parte do particular depois. Então, eles vão trabalhar mais com essa questão da lógica do que com a observação, a questão do racional. Então, para eles, se é racional, se é lógico, é justificável, e eles vão ter uma ligação bastante ampla com alguns princípios dos gregos, como, por exemplo, o fato de que a linguagem era a tradução e expressão do pensamento. Essas ideias são ideias bastante colocadas, por exemplo, na gramática de Port-Royal. Essa questão da tradução, da expressão do pensamento, elas vão vir também acompanhadas nessa questão do discurso de Zamenhof, mas como aspectos da linguística do século XVIII, que ainda perpassam a constituição da disciplina no século XIX, porque não quer dizer que a gente passou de um momento histórico para outro, ou de uma teoria para outra, que aquela teoria anterior está totalmente quebrada. Não, nós temos filiações, inclusive discursivas, em relação àquele momento histórico anterior. Então, por exemplo, é muito comum, na análise do discurso, que começou a partir de da década de 60, de 1960, às vezes a gente dá alguns escorregões que acabam nos filiando, por exemplo, a uma vertente positivista. Isso acontece porque eu não seja exclusivamente analista do discurso? Não, isso significa que uma coisa não se quebra de uma hora para outra, tanto que nos estudos pechetianos, por exemplo, nós vamos ter no início a análise automática do discurso, que vai se aproximar um pouco de uma forma estruturalista de se analisar o discurso, porque as coisas não se quebram de uma hora para outra, é um movimento, é um contínuo, né? Já o particular, ele vai surgir a partir do Renascimento, mas esse modo de adquirir conhecimento particular, ele não anula a existência do universal, eles vão coexistir e coexistem até hoje. Então, a partir do Renascimento também, como nos aponta o Idiud, a perspectiva lógica foi divergindo da perspectiva de observação empírica, havendo discernimento entre duas abordagens diferentes, a universal e a particular. A primeira baseada na lógica e a segunda, que é a abordagem particular, se concentra então nos fenômenos físicos que diferenciam as línguas. Então, enquanto a universal vai trabalhar com o estudo da linguagem numa perspectiva mais racional, a abordagem particular vai trabalhar a partir de uma perspectiva de observação, né? Justamente porque ela vai se sustentar no surgimento do positivismo em linguística e do positivismo em ciência, né? Onde ela vai se apoiar. Aí,
esse particular e esse universal, ele é trazido pela Widjud, mas Kristeva, 1969, Câmara Júnior, 19... Pode falar. Pode falar. A gente já está se aproximando do final da palestra, aí eu gostaria que você pudesse já fazer suas considerações finais possíveis. Uhum. Tá bom? Tá. Ainda temos 20 minutos. Tá bom? Tá bom. Já estou quase chegando lá. Então, para Kristeva, para Câmara Júnior, por exemplo, eles vão tratar essas visões de outras formas. Por exemplo, o Universal, Câmara Júnior, vai tratar como pré-linguístico e paralinguístico. E depois a linguística propriamente dita, né? Então, são posicionamentos diferentes sobre os estudos da linguagem. Essas duas vertentes, então, vão coexistir até o século XIX. A concepção racionalista e a concepção empirista de ciência estão relacionados ao que é universal e ao que é particular, né? Aí a gente pode trazer uma questão trazida pela própria Chauí a respeito dessa perspectiva racionalista e universal e particular a respeito dessa aquisição do conhecimento. É interessante que, a partir desse momento, o particular ele vai se sobressair ao universal, né? E aí a ciência acaba transformando isso, de uma certa forma, num ponto de crítica para a questão da universalidade, porque o universal, que é racionalista, liga-se a parte científica hipotético-dedutiva, né? Então, concebe a ciência como um conhecimento racional, dedutivo e demonstrativo, que é capaz de provar a verdade necessária e universal dos seus enunciados e resultados, sem deixar nenhuma dúvida. Quanto ao objeto da ciência na concepção racionalista, trata-se, então, de uma representação intelectual universal, necessária e verdadeira das coisas representadas, e corresponde à própria realidade, porque esta é racional e inteligível em si mesmo. Então, quer dizer, está relacionada à questão da lógica, enquanto o particular está relacionado à questão da observação dos fatos. Por que eu trouxe essa questão do particular e do universal? Porque há uma tendência de se querer colocar os estudos das línguas planejadas no contexto unicamente universal. E quando a gente faz uma análise do discurso de Zamenhof, a gente percebe que ele se vincula o tempo todo com o discurso também da perspectiva particular. Tanto particular quanto universal vão atravessar o discurso dele. Mas a gente chega a uma questão de que, para elaborar o Esperanto, ele se baseou principalmente nos aspectos linguísticos positivos, nas ciências, enquanto ciência positivista naquele período, porque ele elabora aquela língua, ele constrói aquela língua, ele coloca aquela língua em prática, quer dizer, aquela língua é utilizada em laboratório, digamos, entre aspas, porque quando ele coloca essa língua, ele pratica essa língua com colegas para ver se a língua funciona, ele a torna um fato observável. E nós vamos ver algumas proibições da Sociedade Linguística de Paris, por exemplo, em relação ao estudo das línguas universais e da questão da origem das línguas, né? Considerando que língua universal, esse universal é um termo utilizado, na minha perspectiva, de forma
pejorativa pela ciência, porque isso quer dizer que aquela língua tem o objetivo de sufocar todas as outras só para ela predominar. E na minha perspectiva, e na perspectiva dos esperantistas, não é isso, é língua internacional, entre nações, entre línguas, entre culturas, mas não sobre línguas, sobre nações ou sobre culturas, né? Então, a Sociedade Linguística de Paris proibiu esses estudos como se eles estivessem ligados mais aos aspectos míticos, teológico, da tentativa de se solucionar a Torre de Babel, por exemplo, né? Então, é por conta dessas questões, dessas proibições, que acabam tentando colocar aí as construções das línguas universais, ou das línguas planejadas, que seria o termo mais adequado, dentro desse contexto do universal em relação ao particular. A gente não conhece aí quais foram as motivações de todas essas línguas, mas a gente conheceu aí o contexto sócio-histórico da Europa e da linguística, o que nos dá uma ideia de por que o Esperanto foi construído. E para a elaboração do Esperanto, o Zamenhof, ele se baseou nas línguas romano-germânicas, tanto nos seus aspectos, tanto no aspecto lexical, quanto na questão da elaboração dos seus afixos, e nas línguas eslavas também, que eram as línguas que ele tinha contato naquele momento. Então, assim, ele vivia ali no contexto europeu, mas se a gente pegar o site Etnologue, por exemplo, hoje, no mundo, nós temos cerca de 7.000 e poucas línguas sendo faladas. Quer dizer, ele não teria como basear a construção de uma língua nessas 7.000 e poucas línguas. Ele teria que ser o cara multilingüe para fazer isso, né? Mas, de duas, uma. Ou ele fez um estudo comparativo dessas línguas e construiu o Esperanto, ou então ele realizou um estudo dos estudos comparativos que eram feitos naquela época. Então, analisando o discurso do Zamenhof, eu chego à conclusão de que ele se baseou, sim, em estudos linguísticos para construir a língua, embora ele não tenha uma formação em linguística, porque não seria possível que ele fizesse uma língua totalmente que pode ser colocada em prática, que é falada, que se desenvolve, que evolui, se ele não tivesse buscado algum conhecimento linguístico na ciência da sua época. Então, por isso, o discurso dele é perpassado pela questão do positivismo, porque a ciência, quando a disciplina linguística, quando estava se constituindo em ciência, ela começou, então, a ter suporte nessa questão dos estudos de observação, de todos esses contextos, do fazer científico positivista. Então, vejam só, ele elaborou uma língua a partir de uma teoria linguística, provavelmente os estudos comparatistas, colocou aquela língua em prática, quer dizer, ele a testou em laboratório, trabalhou com a questão da observação daquele fato, até que ele chegasse, então, a uma versão que poderia ser publicada. André? Pode falar. Tem uma perguntinha aqui, ó. Eu gostaria de perguntar, aqui no chat, né? Eu gostaria de perguntar se é possível haver esse chamado estado de explosão ou despertar no contexto atual do Esperanto. Não entendi a pergunta. Seria a explosão nacional, né,
Internacional das Línguas, que você mencionou no começo da palestra. Vamos só deixar concluir, né? Ed, Ok. Se é possível haver esse chamado estado de explosão, o despertar, no contexto atual do Esperanto. Respondendo aí, eu não compreendi ao certo a pergunta da Amanda. Depois, se ela quiser tomar o microfone aí para falar e explicar melhor, tá? Mas, agora já respondendo, então, a pergunta do Inácio, o Esperanto foi constituído a partir das línguas romano-germânicas por meio das palavras que o Zamenhof chamou de estrangeiras. Então, ele fez uma análise comparativa e ele verificou que determinadas raízes lexicais, elas ocorriam em diversas línguas. Então, por isso ele as chamou de estrangeiras. Então, são essas raízes que ocorriam nas mais variadas línguas que foram utilizadas para compor o Esperanto. Tá? Então, não tem uma base maior numa língua específica. Né? De todas essas línguas que ele teve contato, ele fez esse processo. Mas, por fim, o que é importante a gente observar, então, de trazer esse contexto, é compreender, né, os motivos que levaram à elaboração dessa língua, que isso está ancorado numa situação sócio-histórica, mas também está ancorada numa questão linguística. Então, nós não podemos dizer que o fazer a língua Esperanto esteja fora da cientificidade. O Esperanto é uma língua passível de ser objeto da linguística como qualquer outra língua. E é uma língua que se aproxima muito das línguas naturais, porque ela foi feita a partir de línguas naturais. Era essa a ideia principal que eu gostaria de trazer aí para a noite de hoje. Eu espero que tenha ficado de forma mais clara. Se tiver alguma pergunta, acabei passando aí do horário mais do que deveria. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Olha, aqui temos uma verdadeira aula, né, de história da própria linguística, né? Então, eu achei muito interessante, André, como você buscou as raízes mesmo da própria constituição da linguística, não é? E que explica o Esperanto como um fenômeno de construção científica da própria consciência metalinguística, que é uma das grandes, né, um dos grandes traços da cultura dos nossos tempos. Quando nós temos, por exemplo, romancistas, né, temos artistas, por exemplo, e o modernismo foi muito claro em relação a isso, e ainda hoje nós cultivamos, né, a ideia de que nós temos um estatuto de consciência de construção da própria linguagem, como até um ato estético, né? Então, isso digamos, é voz do nosso tempo, né? É interessante como você traz lá das raízes, né? E vai mostrar, né? Portanto, argumentos muito interessantes. E até tinha chamado a atenção aqui que René de Saussure, né? Que fez estudos linguísticos e também era um matemático, né? Portanto, a pessoa ligada à lógica e tal, é irmão do Ferdinand de Saussure. E ele vai ser, né, o René, né, aquele que vai fazer o primeiro estudo mais complexo da morfologia, né, do Esperanto. Né? Então, enfim, ele já nasce, inclusive, com estudos, né, linguísticos à época, né? E eu entendo que é assim, é uma expressão linguística do tempo, né? Daquele tempo, e que vai hoje ganhando, evidentemente, novas formas, né? Então, muito esclarecedora a sua palestra. Para mim foi uma aula aqui, eu aqui estou só aprendendo aqui, viu?
Gostei demais da ideia do particular e do universal. Você acaba de mostrar que o Esperanto, apesar digamos, de uma feição, de uma origem positivista, que não poderia escapar, né, do seu tempo, mas é dialética também, que está nascendo nessa época em que o particular e o universal vão vão entrar em tensão, né, na construção do conhecimento. Que maravilha, André! Muito bacana, gostei imensamente. Mais uma vez, né? Você realmente fez uma defesa maravilhosa e hoje está nos brindando aqui, né, com muito esclarecimento, com muita, enfim, com a iluminação aqui sobre o nosso tema, né? E a gente está se preparando para entender como é que, então, o Esperanto vai enfrentar essa tarefa de ser tradutor de texto literário, né? E, na verdade, não só, mas de produzir uma própria literatura original, né? Então, nós temos, o que nós estamos observando. Então, não sei se temos mais alguma coisa, Ed, no bate-papo, alguma observação. Só gostaria de fazer um complemento. Elogios, né? Não deixar. Só para não deixar a galera curiosa aí, que eu falei assim, será que é o Saussure o pai da linguística mesmo? E o Zamenhof, ele viveu sob o domínio russo, e para os russos, o pai da linguística é Humboldt. Então, seria interessante que a gente vai perceber muitas questões desse linguista também perpassando aí o discurso de Zamenhof na construção do Esperanto. Exato. Então, a gente... E essa questão, né? O Esperanto, ele se constituiu, ele foi construído junto com a ciência linguística, né? Então, eu vejo ele, assim, como uma parte muito importante dessas questões linguísticas. Ok, né, Leite Júnior? Já podemos fechar, né? Não há mais nenhuma pergunta. Apenas elogios. Podemos fechar, né? E nos chama atenção. Nos chama atenção, né, para nós observarmos, né, a linguística do Oriente, né, da Rússia, e também, olha, não vamos ter aquela ingenuidade de imaginar que chineses, né, japoneses, vietnamitas, né, não têm a sua própria tradição linguística. Basta lembrar que um dos sonhos do final da vida de Guimarães Rosa foi estudar o vietnamita clássico, gente. Clássico, como se fosse o latim de lá, né, do vietnamita. Veja Guimarães Rosa aí, né, que tinha esse interesse. Então, enfim, acho que a André também nos convida a essa ideia, né, de ultrapassar as fronteiras da nossa cultura, não é não? E olha que ela nem falou dos indígenas que ela tem lá, né, quer dizer, comunidades, né, com toda a diversidade, mas isso pode até ficar para... Vamos deixar aqui, né, André, para uma outra oportunidade para falar um pouquinho sobre essa sua experiência. Então, eu peço ao Edivaldo, né, para que faça o encerramento antes de eu terminar aqui a gravação, tá? Então, reforçando, reiterando os meus agradecimentos para a Andréia nesta brilhante intervenção aqui, gente, desse nosso mini-curso, né? E até fica ruim a gente chamar de mini-curso, né? Quando a gente tem essa grandeza, né, de exposição que faz aqui a Andréia, né? Exatamente. Pois é, eu fico grato pelo convite aceito pela Andréa, pela maravilhosa palestra que ela deu hoje. Pena que foi pouco tempo e passou muito rápido e a estudar mais e pesquisar. E só temos a agradecer pela palestra. Muito obrigado, André. E é isso. Eu que agradeço a vocês dois aí pelo convite e por terem essa paciência aí de me ouvir falar. Ok, Leite Júnior, podemos? Muito bem, gente. Então,
Pronto, vou sair aqui do modo de gravação, então vou pedir licença para vocês, saindo do modo de gravação, só um segundinho, e dizendo que ainda não registrou a sua presença, né, aqui no nosso bate-papo, por favor, basta dizer um oi, um olá, que vai aparecer o seu nome, e a gente pode valorizar a sua presença. E amanhã temos continuidade, né, com mais, né, um momento, tá, de desenvolvimento do nosso mini curso, que vai até quinta-feira. Então, agradeço a participação e vou pedir licença para encerrar a nossa gravação, dando aqui uma boa noite. Boa noite a todos, viu? Boa noite, André. Boa noite, Leite Júnior. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos, viu? Boa noite, André. Boa noite, Leite Júnior.